Bom dia, bom dia, bom dia, amigas rainhas de oração, tudo bem com vocês? Bom dia, queridas, bom dia! Hoje é o nosso 18º dia para a glória de Deus. Deus é lindo demais, né? Deus é perfeito. Bom dia, Maria Eliege, Heloísa, bom dia. Eliane, bom dia. Lucimar, bom dia. Samanta, bom dia, queridas, bom dia. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que seja um dia extraordinário na presença do Rei. Que seja um dia de vitória. Hoje nós vamos aí, né, tentar concluir o capítulo 9. Eu falei, Deus, como o Senhor é lindo. Tanta coisa maravilhosa tem surgido, né, no final aqui, nesse finalmente. Por isso que fala que o melhor vinho vem no final. Com certeza, Jesus está guardando o melhor vinho, a melhor festa para o final desse propósito maravilhoso. Como Deus tem falado comigo, eu sei que Deus tem falado com vocês. Ontem chegou muito testemunho para a glória de Deus, muita gente chegando e falando assim, Nath, aquele testemunho era para mim, Nath, eu precisava ouvir aquilo, Nath, uau, que história, eu me identifiquei, Nath, eu passei algo semelhante, ou eu passei algo e eu pude ver através da sua atitude ali do perdão, de você reconhecer que Deus é o seu pai, eu comecei a enxergar coisas na minha vida. Gente, eu tô muito feliz, né? Tudo tem um propósito, né? Ontem não... Eu vou até mostrar pra vocês. Ontem não estava no script. Eu falei assim, Deus, não era isso que eu tinha pra falar. Mas Deus sabe, né? Quando a gente tá no controle. Eu até tinha anotado aqui, ó. Assim, porque eu deixo em poucas linhas, né? Aquilo que eu vou falar. E eu falei assim, bom, vou falar do propósito, né? Que o propósito existe antes da gente nascer. Ou seja, eu não nasci... Aliás, o propósito não veio porque eu nasci, mas eu nasci porque eu tenho um propósito. O Senhor já me mandou para essa terra com um propósito e era isso que eu queria passar para vocês, pra gente entender que a gente tá aqui nesse mundo não é à toa, né? Não é só pra gente passar batom, ora! Nós estamos aqui para fazermos a diferença, para sermos luz. Então nós viemos na terra com um propósito. E não Deus criou um propósito porque a gente tá aqui, um dia Deus olhou pra nós, aquela lá tá muito à toa, vou dar um propósito pra ela. Não é assim. Muda a sua maneira de pensar. Eu até coloquei no grupo lá ontem no WhatsApp, né? Falei, lembre-se, né? Você não tem um propósito porque você nasceu, mas você nasceu para um propósito. Aí o propósito, ele te revela a sua identidade e o seu destino. Lembra lá da cruz? Identidade, quem eu sou em Deus, né? Quem é o meu pai, quem eu sou, meu relacionamento com ele. E destino, qual é a minha missão, onde eu estou, para onde eu vou. É aquelas perguntas que a gente fala assim, parece que minha vida não tem sentido. Tem sim, você tem propósito. Quem tem propósito tem sentido, tem destino, tem missão, tem visão, tem tudo que precisa para viver os melhores dias na face da terra. E o diabo, ele sabe disso, por isso que ele tenta, né, roubar, matar, destruir. Mas você que está firmada em Deus, firmada na rocha, nada te abala, né? A coroa não pode ser retirada, né? Aquilo que Deus te presenteou, ninguém pode roubar. Você é escolhida. Ontem eu até coloquei aquela música, porque ontem, no meu momento, né, eu peguei e falei assim, vou assistir aquele filme de novo, Mais Que Vencedores. A gente tem ele online, que é a história da menininha que corre, né, e enfim, ela tem uma história linda, fala do relacionamento da paternidade, é tão lindo, depois vocês têm que assistir, chama Mais Que Vencedores, joga no Google lá, assistir online que você acha ele, tem acho que no Facebook, acho que é Cinema Gospel, tem ele online lá, você pode assistir pelo celular. E ele é lindo, ele é um filme assim que fala demais sobre identidade, paternidade. Então, assim, vale a pena. Você tem que assistir. E aí ontem, tem essa música, né? Que fala, quem dizes que eu sou? Né? O Senhor fala pra você, você é escolhida, você é remida, você é perdoada. Então pronto, gente. Que mais você quer, né? E aí, você vai continuar a mesma ou não?
Não tem como a gente continuar a mesma diante de um Deus tão grande, né? Deus é maravilhoso. Então a gente precisa aprender. E ontem, eu compartilhando o meu testemunho, depois eu voltei, eu assisto as lives depois, porque eu faço mais anotações, porque tem coisas que o Senhor vai ministrando na hora. E eu falei, Deus, obrigada, né, por me lembrar da minha história, né, da onde eu vim, quem eu sou, e pra glória de Deus, né, o testemunho é tudo pra glória de Deus, foi pra alcançar outros corações. Muitas, igual eu falei pra vocês, muitas mulheres me chamaram depois, não consegui responder todas, mas a maioria eu respondi, e vendo cada testemunho lindo, né, como o Senhor faz. E é isso, e eu espero, na verdade é isso que é o desejo do meu coração, é a minha oração para você, que o seu testemunho também seja para a glória de Deus, né? Se você está passando o que você está passando, creia, tem um propósito, nada em vão. Deus está te preparando no meio do caminho para que você cumpra o seu propósito, porque alguém lá na frente vai precisar ouvir a sua história e vai ser tocada, assim como ontem eu falei da minha história e as coisas aconteceram. Então creia, nada é em vão, né? A palavra de Deus fala que nenhuma árvore cai se não for da permissão dele. Então ele está no controle, ele sempre esteve e sempre está e vai continuar eternamente no controle. Amém? Bom dia quem tá entrando aí, Lucimar, bom dia Pauliana, Maísa, Tati, Kelly, Lilian, bom dia queridas, que Deus abençoe Vilda, Ana Cris, Ivanilde, que Deus abençoe o dia de vocês, que vocês tenham hoje um dia na presença do Senhor. Hoje é quinta-feira, né? Oi Nádia, bom dia, Ivone, bom dia, Eliana, Kênia. Hoje é o dia que todo mundo faz TBT, não é? Que é o dia que traz à memória coisas boas, é o dia de recordação. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor traga à sua memória aquilo que te dá esperança, aquilo que você tem como seu chamado, para você não desistir, não desanimar, mas para você olhar que Deus, aquilo que você já viveu, se é bom, que Ele traga à sua memória para você entender que você vai viver dias melhores, dias maiores na presença do Rei. Amém? Bom dia Miriam, Maurizete, Andréia, Kátia, bom dia Cláudia, Inês, bom dia a todas, bom dia. Minha mãe falava, você não veio para o mundo a passeio. Isso mesmo, Nádia, a gente não veio só para pintar a unha, né? Bom dia Maurizete, Lela, bom dia, sumida, sinal que tá trabalhando muito. Depois eu vou te chamar. Bom dia Zimmermann, que Deus abençoe você, né, sua recuperação. Bom dia Gisede, Suzy, Ciele, Maria Paula, bom dia a todas. Bom dia Pati, bom dia a todas. Edi, que saudade de vocês, gente, que saudade de vocês. Bom dia Ana Paula, Lambert, bom dia rainha querida, maravilhosa, bom dia a todas vocês. Eu quero, antes da gente concluir aqui o capítulo 9, né, já tá acabando, gente, ai, 18, 19, 20, 21, hoje já é 18, vai faltar só 3 dias, mas eu tô muito feliz da gente ter chegado até aqui, né, pra glória de Deus. E ontem eu recebi, muitas mulheres me mandaram um áudio. Na verdade, a primeira acho que recebi foi da Gabi, né, a Gabi eu não sei se tá aqui. E depois a Ângela me mandou, depois outras amigas rainhas, agora eu não me lembro todas, mas elas me mandaram um áudio. Ontem nós falamos um pouquinho, né, sobre o nosso posicionamento, como que a gente tem que se posicionar em Deus. Bom dia, Duda, bom dia. Empreendendo com a Bela. Ariane, bom dia. Aline, bom dia a todas. Eu recebi um áudio ontem, depois eu vou até colocar no grupo, né, porque a gente vai recebendo, igual eu falei pro Kleber, tudo que eu recebo, a gente tem que ter prudência, saber a origem e tal, e depois, só que como várias pessoas me mandaram, e pessoas idôneas, né, e eu fui verificar, realmente é verdadeiro, a gente tem que ter prudência em tudo, né. E aí eu recebi um áudio um pastor, eu só não consegui identificar, assim, certinho, mas eu sei que é verdadeiro, porque eu já mandei para um contato nosso que a gente tem em Brasília, e ele falou assim, não, realmente está acontecendo isso.
E aí eu falei assim, bom, então eu vou falar porque a gente precisa orar. E depois eu vou mandar... Oi, Carol, carambola, bom dia! E eu vou mandar esse áudio lá no grupo, porque nós precisamos estar atentas a tudo que acontece. E nesse áudio fala no dia 11... No dia 11 agora, né, semana que vem, na quarta-feira, vai ter uma votação, vai ter uma reunião lá para uma votação de um projeto. E eu sei que realmente esse projeto, quem lembra o ano passado, né, eu até cheguei a comentar, postei depois, nós estivemos lá em Brasília, né, uma porta aberta lá em Brasília, eu estive com a ministra Damares, depois a gente teve uma série de reuniões ali dentro do Congresso, alguns ministérios, e para falar da Escola de Princesas, né, para mostrar esse trabalho grandioso que Deus nos deu, e foi uma oportunidade única, né, incrível, assim, extraordinário. Foi uma porta mesmo que Deus abriu para nós ali dentro, onde o Senhor nos honrou e a gente pôde levar a palavra e mostrar o trabalho que a gente faz, o trabalho social, o trabalho que nós fazemos, né, dentro da escola, os cursos, o que a gente ministra, o nosso conteúdo, né, o que a gente tem de mais rico é o nosso conteúdo. E numa das conversas lá com a ministra Damares e tal, e ela falou assim, olha, isso daqui é resposta de oração, isso aqui é resposta de oração para uma nação, porque realmente existem muitas coisas que estão tentando corromper. Primeiro foco, né, digamos assim, dos opositores do governo é destruir a família, é acabar com a família. Tanto é que tem projetos querendo tirar a família até do dicionário, resumidamente, né? E tinham leis lá que afetavam diretamente as nossas crianças, né? E ia começar pelas escolas, as escolas de base. Tem leis tramitando para que tirem a autoridade dos pais sobre a vida dos filhos. Isso é muito sério, né? Porque a própria palavra de Deus fala assim que os pais têm que ensinar os filhos, né? Ele fala assim, ensine a criança no caminho em que se deve andar. Então, o próprio governo, né? Não é o governo regente, mas os opositores, digamos assim, eles querem entrar na escola e tirar a autoridade dos pais, porque eles sabem que isso, o inimigo, ele sabe que a Bíblia, ela é certa, ela é a fonte de vida, e eles tirando esse domínio dos pais, as crianças ficarão vulneráveis, né? Existem projetos ali, isso assim, gente, eu tava lá dentro, a ministra foi falando e eu falei assim, meu Deus, eu falava, Jesus amado, tem misericórdia de nós. Tem projetos querendo tirar os banheiros, né, masculino e feminino. Aí a gente tá vendo aí casos, né, de estupro, pedofilia. Imagina se tirar isso, o quanto não vai ser ainda mais vulnerável, as nossas crianças vão ficar expostas, né? Então o governo, existem essas leis que estão tramitando lá que querem roubar as nossas crianças de nós, vamos falar assim, querem tirar, eles estão tentando impedir, né, como que eu posso falar? Eu tô tentando usar palavras para ser delicada, digamos assim. Eles estão tentando, gente, contra as nossas crianças, querem destruir as famílias. Tem projetos lá que proíbe até de você colocar o sexo na certidão de nascimento do seu filho. O seu filho, ele nascer e quando ele tiver 7, 8 anos, agora pensa, uma criança de 7, 8 anos, se ela tem maturidade para escolher o que ela quer ser, né, e deixar lá em branco, ela que vai escolher se ela quer ser homem, se ela quer ser mulher. Então eles estão tramitando aí com várias leis e isso está tentando tirar a base da família. Porque até eu estava conversando com o Kleber outro dia, né? A gente sempre fica conversando, a gente tem orado pelo nosso governo, a gente tem uma porta aberta. Segunda-feira eu tenho uma reunião em Brasília, orem por nós, eu ainda não posso dar detalhes, mas estejam em oração, porque Deus está abrindo as portas. Eu falei, Deus, essa votação é dia 11, mas dia 9 nós estaremos lá, na segunda-feira. Eu sei que foi a data que Deus marcou.
Então, assim, nós precisamos, agora como família, como rainhas, assim como Esther convocou o povo para orar, nós precisamos nos levantar em oração, para que essa votação do dia 11 caia por terra e tantas outras que estão vindo, né? Eu sei que foi providencial da gente, para que essas leis caiam por terra, para que essas leis não passem adiante, porque eles querem começar. Como que o diabo sabe que vai destruir a família? É indo na base, é indo nas crianças, porque crianças desestruturadas são famílias, no futuro, são famílias totalmente desequilibradas. Esses dias eu e o Kleber estavam conversando, falei assim, amor, tá bom. Aí eles colocam uma lei que a criança pode escolher o que ela quer ser, né? Entre aspas, né? Porque estão tentando tirar isso do poder dos pais. Então a gente tem que olhar mais a fundo. Eu falei, e se de repente todas as crianças decidem que querem ser homens? Aí eu peguei e falei pro cara, falei assim, como seria isso? Aí vai acabar a reprodução humana? Aí nós começamos a entrar numa conversa, e aí eu falei assim, olha só o plano do diabo. Eu falei assim, gente, a gente tem que entender as entrelinhas. Olha o plano dele. Se de repente fica tudo bagunçado, ninguém mais vai ter filho. Não tendo filho, acaba a criação. Ontem eu falei pra vocês qual que era o nome da Eva? Humanidade. Deus planejou desde a criação ter a humanidade, povoar a terra. A primeira coisa da criação dele foi a família. Adão e Eva foram feitos para reproduzirem. E o diabo tá tentando nisso, porque se ele tira esse, vamos falar assim, esse poder, esse poder mesmo da criação, acaba a família. Acabando a família, ele vence. Só que ele acha que ele vence, né? Mas ele já perdeu. Mas enquanto ele tiver... Eu falo assim, o diabo tem hora que a gente até aprende. Ele tem mais fé do que muita gente. Porque o diabo, ele sabe qual é o fim dele. Ele sabe qual é o futuro dele. Ele sabe que ele é derrotado, que ele é perdido, que ele já perdeu, que Deus já deu vitória. Mas enquanto ele tiver fôlego, sabe? O último suspiro de vida, entre aspas, ele tá ali tentando. Sabe aquele assim que chega e fala assim, não, eu sei qual é o fim, mas eu ainda vou tentar. Vai que dá, sabe? Ele tem uma fé. Esses dias eu falei assim, Kleber, o diabo é doido demais, né? Porque ele sabe que ele já perdeu, mas mesmo assim ele não desiste. Ele é igual aquele, né? Sou brasileiro, não desisto nunca. Gente, o diabo acho que deve ser brasileiro, porque vai pensar, né, numa coisa ruim dessa que não desiste. Então tudo ele faz para tentar roubar, matar, destruir o plano de Deus. Qual que é o plano de Deus? É família. E em Isaías fala que Deus, ele quer famílias benditas sobre a face dessa terra, famílias prósperas, abençoadas. Não são famílias destruídas, famílias desequilibradas, com tanto ódio, com tantas coisas. Não é isso. Mas nós precisamos entender que hoje, né, nós vivemos num mundo que a gente está lutando numa guerra espiritual. E guerra espiritual a gente luta com armas espirituais. Esther, ela sabia que além da guerra física, ela tinha uma guerra muito, muito maior, que era uma guerra espiritual. Então a gente precisa crer. A gente precisa crer. Agora é a hora da nossa fé gritar. É a hora da gente dobrar os nossos joelhos e falar assim, Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, das nossas crianças. Tem misericórdia do nosso país. E quem sabe não foi para esse tempo que nós fomos levantadas rainhas para sermos as intercessoras, para sermos aquelas que vão influenciar, aquelas que não vão abrir mão dos propósitos do Senhor, da palavra de Deus, do padrão. Foi para esse tempo que Deus nos levantou. Queridas, quando eu recebi o áudio, eu falei, a reunião, essa reunião é dia 11. Eu falei, mas peraí, dia 9 nós estamos lá. Eu falei, Deus tem um propósito nisso. Nós vamos lá, depois eu vou compartilhar para a glória de Deus, mas eu já vi, eu falei assim, Deus, o Senhor já está movendo. Eu creio que algo sobrenatural vai acontecer. Eu creio, eu tenho, a gente, é isso que eu tenho falado para vocês, nós temos promessas do Senhor nas nossas vidas, e quem tem promessas, eu, vocês, tudo aquilo que a gente entende, Deus não faz só pra gente, mas Ele faz pelo menos para as pessoas à nossa volta e para a nação. Esther foi chamada por esse tempo para salvar a sua nação, o seu povo.
né? O povo de Deus. Então nós precisamos agora, já que Deus nos uniu nesses 21 dias, e eu falei, Deus, olha que interessante, nós vamos terminar o propósito de 21 dias no domingo, na segunda-feira o Senhor marca essa reunião, porque essa reunião foi agendada semana passada. Eu falei, não foi coincidência, a gente não tem um Deus de coincidência. Aí de repente ontem todo mundo me mandou, Nath, ouve esse áudio, Nath. Quer dizer, não foi coincidência esse áudio chegar nos meus ouvidos, e a gente com a reunião agendada lá em Brasília no dia 9. Vocês estão entendendo como Deus vai fazendo as coisas? Mas para isso nós precisamos nos posicionar em oração. Não é à toa que Deus nos chamou para esse tempo. Amigas rainhas, vocês são mães, são tias, são madrinhas, né? São avós. Eu sei que vocês têm crianças. Nós precisamos orar, porque o inimigo ele tá vindo com tudo contra as nossas crianças. E isso a gente não pode permitir. Aí talvez você fale, Nath, eu não tenho poder, eu não tenho, né? Como que eu faço? Eu não tô lá dentro. Você tem um joelho que pode se dobrar na presença do rei. Esther ontem se jogou de novo aos pés do Senhor. Esther ontem se jogou, sabe, ali e falou assim, rei, por favor. Né? A gente começou a ver ali que ela tinha a arma mais poderosa. Ela tinha a arma mais poderosa, que eram as palavras dela. Ela deu matéria-prima para o Espírito Santo. Antes dela chegar no rei com as palavras, ela chegou no Rei dos Reis com a sua oração, com o seu jejum. E pediu misericórdia, Senhor, misericórdia. Não deixa o nosso povo morrer. Gente, olha como está semelhante a nossa história. Nós precisamos clamar misericórdia, Senhor, não deixa as nossas crianças morrerem. Morrerem não de morte física, mas de morte de identidade, morte emocional, morte espiritual. Uma geração que não tem a sua identidade firmada. Eu não estou falando de identidade só espiritual, não. Principalmente. Mas identidade, quem ela é para a sociedade como cidadão, homem e mulher. Se ela não tem essa identidade firmada, ela é facilmente levada por qualquer ventania, digamos assim. Nós precisamos nos posicionar. Hoje como mãe, se você não é mãe, você é tia. Se você não é tia, você pode ser avó, você pode ser madrinha, você pode ser vizinha de uma criança. Ore por ela, ore para o nosso governo, ore para Deus ter misericórdia e levantar socorro e livramento da parte do Senhor. Eu sei que não foi à toa que Deus me deu essa escola, isso desde o começo. Deus falou comigo, eu tenho um propósito. Às vezes você não vai entender. Há uns anos atrás, uma pessoa orou comigo, nem me conhecia, e falou assim, Deus ainda não te mostrou tudo da escola de princesas, porque senão você assustaria. Mas ele tem planos grandes, ele tem portas grandes abertas, né, para a escola de princesas. Ou seja, lembra que eu falei ontem? Eu nasci para isso. Deus me colocou nesse lugar por causa disso que está acontecendo. Hoje eu começo a visualizar, ainda não vi tudo, mas eu começo a perceber, realmente, Senhor, não era só a escola com as crianças. Hoje eu vejo aí Deus levantando as rainhas. Agora, de repente, Deus posicionando aí, né, nações. Então, assim, a gente precisa entender que Deus tem um propósito. E se você, querida, se você de alguma forma me conheceu a escola de princesas, conheceu o grupo de rainhas, conheceu, de alguma forma você ouviu Natália, de alguma maneira, creia que é porque Deus tem um propósito junto comigo, né? Com você. Nós somos parceiras de oração, né? Vocês me ajudam nos projetos sociais, vocês me ajudam. Mas Deus está nos chamando porque vão vir coisas que nós precisamos orar ainda mais. Porque o livramento... eu creio que Deus vai usar a escola de princesas. Mas o livramento virá para as nossas crianças no Brasil. E quem dirá no mundo? Mas nós precisamos estar de joelhos dobrados, do coração clamar ao Senhor e falar, Deus, tem misericórdia. Imagina, sabe a dor daquela viúva do azeite, quando chegou e falou assim pro profeta, falou, pelo amor de Deus, eu já perdi meu marido, agora eu só tenho meus 2 filhos, eles estão querendo tirar os meus filhos de mim. Queridas, é mais ou menos isso. O diabo quer tirar os filhos de vocês. Porque ele sabe que os filhos são tesouros. A palavra de Deus fala que filhos são heranças do Senhor nas nossas vidas.
E o diabo, ele vai atacar no seu tesouro. Qual é o seu tesouro? Às vezes você ainda não é mãe, mas você é vó, você é... Aliás, pra ser vó tem que ser mãe, né, Natália? Às vezes você é tia, eu queria falar tia. Deus, ele vai tentar roubar o nosso tesouro. Porque ele sabe que se ele destruir as crianças, ele automaticamente ele tá desconstruindo famílias. E aí? Qual é o nosso posicionamento? Nós vamos orar. Amém? Por isso que eu tenho falado, gente, ora por essa reunião de segunda-feira. Eu vou mandar o áudio lá no grupo, você vai ouvir para você entender o que vai ser votado na quarta-feira. Mas na segunda-feira tem uma porta aberta para nós ali e eu creio que muitas coisas podem acontecer. Eu creio que podem não, que já vão acontecer. Eu estou profetizando que já aconteceu. Porque a palavra de Deus fala que o que acontece aqui é reflexo do mundo espiritual. Eu não ia lá só para tomar um cafezinho, né? Primeiro que eles nem têm tempo para tomar café. Ainda mais com as pessoas que nós estaremos. Então, eu creio que tem um propósito muito maior. Então, orem. Não, agora, não é nem questão da escola de princesas, mas orem pelos filhos, netos, sobrinhos, pelas crianças do nosso país. Ore. Porque Deus vai fazer uma revolução, eu creio. Tudo aquilo, toda a armadilha, toda forca que o diabo tem tentado construir contra as nossas crianças. Eu creio em nome de Jesus que o inimigo vai ser enforcado nela. E que o Senhor vai trazer livramento e socorro para a nossa nação. Amém? Posso contar com você? Eu conto com vocês, viu? Em nome de Jesus, orem. Esses 3 dias aí, ó, até eu falei, nossa, vai faltar 3 dias para reunião, né, contando a partir de amanhã. São os 3 dias que agora nós vamos clamar, né, a hora que você for orar, ore por mim, pela minha vida, pela equipe que está sendo preparada para ir em Brasília, ore pela escola de princesas, aí eu já vou adiantar, ore pela escola de príncipes, eu tenho o projeto, então ore por essas escolas. E Deus sabe, Deus já tá tudo, assim, tá tudo nas mãos dele. Ele faz o que ele quiser, porque esse projeto não é da Natália, esse projeto é do Rei dos Reis. Então, ele faz o que ele quiser. Amém? E hoje nós vamos ver aí, né, nesse capítulo 9, que eu falo, meu Deus, o Senhor é lindo, é perfeito em tudo que o Senhor faz. Aqui começa falando, né, o título, eu gosto muito, agora eu tô lendo o título, as vírgulas, os pontos, os números, né? Fala assim, ó, os judeus matam os seus inimigos, né? Já começa aí. A gente nem precisava ler o capítulo, porque quando fala os judeus matam os inimigos é porque eles venceram. Jesus deu a vitória. Queridas, eu creio em nome de Jesus, né? A Nádia, eu vou esticar meu jejum até segunda. Amém, Nádia. Eu também, eu vou entrar num jejum agora amanhã, um jejum dentro do jejum. Né? Sexta, sábado e domingo. E na segunda o dia todo eu vou estar de jejum. Até já vou avisar, segunda não vai ter live, viu, gente? Segunda-feira eu não vou conseguir porque a gente vai estar, né, em deslocamento. Eu vou precisar me ausentar na segunda-feira, viu? Mas é só na segunda, acho que na terça. Aí conforme for a gente vai se falando. Na terça eu creio que eu já vou estar de volta. Amém? A não ser que Deus mude os planos, mas aí vocês vão estar orando por mim nesse dia. Seu horário da live vai ser para orar, interceder por mim, falar, Deus, abençoa essa reunião. A reunião é às 14 horas, já está confirmada. Era às 16, passou para as 14 horas. Então na segunda-feira, às 14 horas, nós estaremos lá dentro, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E aí, queridas, a gente vê ali que os judeus mataram, né? Amém, amiga, é para o bem da nação. Amém. Os judeus matam os seus inimigos, né? A gente viu toda a história de Esther sendo construída, Esther crendo no Rei dos Reis, Esther fazendo aquele movimento, oração, jejum e todo aquele ajuntamento, digamos assim. E aí, de repente, os inimigos foram mortos, né? E agora chegou aqui, os judeus matam os inimigos, porque a lei foi decretada. E a lei falava, a nova lei, né, que veio sobre o povo, falou assim, olha, eu não posso aniquilar, eu não posso retirar a primeira lei, mas você pode escrever uma lei que te beneficie, né, foi o que o rei falou para Esther, e eu assino, eu vou endossar, eu vou colocar meu anel real, né, e vai.
E aí os inimigos, quando eles começaram a atacar os judeus, né? Porque fala aqui, ó, no dia 13, lembra que nós comentamos sobre o número 13? 13 é rebelião, 13 fala muito sobre isso, né? Revolta, o inimigo. Por isso que tem essa cultura dos adolescentes terem essa fase, né? De falar, ai, adolescente é meio rebelde. Mas na verdade, isso é um reflexo, né? Tem a questão da mudança hormonal, comportamental, mas aí isso eles tiraram, na verdade, com uma base bíblica, porque é a época da revolução, da rebeldia, o inimigo tentando, né? Não que os adolescentes são do inimigo, não é isso, mas é só uma comparação. E aqui fala que no dia 13, né? Que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei da ordem para executar, porque aí chegou o dia, né, da matança, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se dele, ou seja, no dia que os inimigos já estavam cantando vitória, né? Ai, é mesmo, amiga, as 14 é 7 mais 7. Olha só, a gente falando aqui de números, né? Verdade, a reunião era às 16, passou para as 14. 7... Nossa, agora até arrepiei aqui, gente. É dupla honra mesmo, né? É porque tem que ser às 14 horas. Deus é perfeito, glória a Deus. Amo. Nem tinha pensado. No dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário. Pois os judeus é que se assenhoraram dos inimigos. Olha que maravilhoso isso, gente. O dia que os seus inimigos se levantaram e falaram, pronto, é hoje nós vamos tomar conta deles, nós vamos assenhorar. Naquela época era matar e pegar tudo que eles tinham ou transformá-los em escravos, né? Isso que era o assenhorar, porque quem matava os inimigos tinha poder sobre tudo que ficava dele, né? Os despojos, os tesouros, as riquezas. Nós até comentamos já sobre isso. Então, no dia que os inimigos estavam cantando vitória, falou assim, é hoje que eu tomo tudo. Eu tomo a casa, o casamento, os filhos, os bens, a saúde. Hoje eu tomo tudo, a vida. Aconteceu o contrário. Porque Deus é um Deus de honra. Deus, ele fala na palavra que envergonhados e confundidos serão os nossos inimigos. Quem passou vergonha foi os inimigos. Olha só, aconteceu o contrário, pois foram os judeus que se assenhoraram, né, daqueles que os odiavam. Olha só, gente, olha que lindo. E aí ele fala que os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se juntaram para dar fim naquilo que eles procuravam. E ninguém podia resistir, porque o terror que inspirava caiu sobre todos aqueles povos. Gente, mas o que Deus me tocou ontem, e eu tava lendo de novo, ele fala assim, ó, o versículo 3, todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, ou seja, todos os poderosos, as autoridades. Aqui a gente pode traduzir como o presidente, o governador, o prefeito, os assessores, todas as autoridades daquela cidade. E os oficiais do rei auxiliavam os judeus, mesmo eles não sendo judeus. Mas as autoridades é como se o exército, a polícia, a aeronáutica, é como se todos os poderes começaram a auxiliar os judeus contra os inimigos, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Só que agora nós vamos ler com outros olhos. Tinha caído sobre o povo o temor em relação a quem era o Deus de Mordecai. Você está entendendo que quando você se alinha com a vontade de Deus, quando você entende que você é filha do Rei dos Reis, quando Deus começa a te honrar, você não precisa lutar, porque os seus inimigos vão fugir de medo de você. Você está entendendo isso? A palavra de Deus fala assim que a gente tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? É eu me posicionar diante de Deus, é eu ter uma fé inabalável, confiar em quem está agindo por mim, quem está indo à frente na minha luta. Quem que está abrindo as portas? É reconhecer que Deus é o nosso Senhor. É Ele que te posiciona. E os seus inimigos irão fugir de você. Mordecai não precisou de uma metralhadora
para colocar terror no povo, não. O próprio ele, a presença dele, porque ele tinha a presença de Deus, e isso colocou terror nos inimigos e os inimigos fugiram. Bom dia, Tina! Tina, depois volta lá porque eu falei algo especial no começo dessa live sobre a reunião de segunda-feira, sobre o governo, e eu quero você intercedendo também, viu, amiga? Depois você assiste o começo da live. Vocês também, quem tá entrando agora também. Mas vocês entenderam e compreenderam o que Deus está fazendo? Aqui, ó, Deus começa a agir na vida do povo só pelo medo. Sabe por quê? A palavra de Deus fala que não existe nome maior do que o nome de Jesus. Que Jesus, ele é um nome sobre todo nome. Deus, ele é exaltado entre as nações, ele é o Deus Todo-Poderoso. Não existe outro além dele. Então só o nome dele causa terror. Gente, o diabo, por isso que eu falo pra vocês, tem hora que a gente até aprende com o diabo mesmo, né? Aprender assim, coisas boas, pelo amor de Deus. O diabo, ele treme e ele teme o nome do Senhor. Tanto é que você fala qualquer coisa em nome de Jesus, ele pega tudo que é dele e vai embora. Porque ele sabe que ele não pode resistir contra o nome de Jesus. Ele sabe que se ele ficar perto, ele vai virar pó. Então você está entendendo como que... Você entende como que Deus age. Você não precisa lutar com forças físicas. Mas você profetizar, você declarar, você ir em nome do Rei. Nós estamos aqui, queridas, nesse propósito, não em nome da Escola de Princesas, em nome da Natália, em nome do Kleber, em seu nome, não. Nós estamos aqui nesse propósito há 21 dias, em nome de Jesus. Levando a palavra de Deus, entendendo que Deus é tudo na nossa vida, entendendo, queridas, igual eu falei pra vocês dessa reunião de segunda-feira. É Deus que vai estar lá, não é a Natália, não é o Kleber, não é a escola, mas é o propósito de Deus, é Jesus. Porque eu tenho orado e falo, Senhor, se o Senhor não estiver à frente, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Eu já entendi. A gente precisa entender isso. E nós precisamos entender que aqui Mordecai foi honrado porque ele tinha um nome sobre todo nome na vida dele. Ele tinha um rei dos reis no seu coração. Ele não se encurvava diante dos inimigos, mas somente diante do Deus Todo-Poderoso. E o rei honrava ele. E o inimigo, fugia dele, batia em retirada. E aí a história continua acontecendo. Fala assim, porque Mordecai era grande na casa do rei. Lembra do Mordecai que ficava sentado na porta do palácio com pano de saco e cinza? E que muitas pessoas passaram ali e tiveram até dó dele. Falaram, coitado. Eu tenho certeza que os inimigos falaram, ih, coitado, esse aí já morreu. A hora que viu a lei, então, falou assim, não, peraí. Essa lei tá aqui e aquele cara chorando, ele já sabe que morreu. Muitas pessoas julgaram ele, assim como nós temos sido julgadas. Queridas, eu quero falar, isso eu falo de propriedade, quantas pessoas me julgam, né? E falam, ih, não dá certo não. Aliás, eu vou falar pra vocês, quando eu fui abrir a Escola de Princesas, quantas pessoas me julgaram? Essa mulher tá doida, isso é só um sonho. Nossa, ainda tem um marido que apoia, meu Deus, vai dar ruim, né? Quantas pessoas julgam e falam, não, isso aí não vai dar certo. E aí hoje eu vejo, né? Olha onde eu tô entrando, olha onde Deus tá me colocando, né? Depois que passar a reunião eu vou compartilhar com vocês, para vocês entenderem onde eu estava, onde eu vou estar sentada na segunda-feira, com quem eu estarei na segunda-feira. Então vocês estão entendendo que é Deus. Aí é onde ele fala, porque Mordecai era grande na casa do rei. Vamos traduzir isso daqui? Vamos ler as entrelinhas? Porque Mordecai era grande na casa do Senhor. Queridas, nós não somos pequenas para o Senhor. Nós somos preciosas, nós somos escolhidas, nós somos grandes aos olhos de Deus. Porque Deus mandou a gente para uma missão, porque Ele acredita em nós, Ele acredita no nosso potencial. Ainda que a gente não acredite em nós mesmas, eu quero falar para vocês que quando Deus me falou de Escola de Princesas, eu falei, Deus, o Senhor podia ter escolhido tanta gente, né? O Senhor me escolheu, mas aí eu comecei a entender que é porque tinha um potencial, tinha um coração ali temente ao Senhor, que não ia
sair dos propósitos, dos caminhos. É isso que Deus precisa. Querida, Deus, se Ele te deu uma missão grande, é porque Ele acredita em você. Porque Deus, Ele não perde tempo com coisas pequenas, não. Quem perde tempo com coisas pequenas é o diabo. Mas quando Deus fala, Ele fala assim, ó, Mordecai era grande na casa do rei. Eu quero falar que aqui cada amiga rainha de oração é grande na casa do Senhor. É grande nos seus átrios. Quanto mais você tem intimidade com o Senhor, mais Ele faz você crescer. E aí fala aqui, ó, e a sua fama crescia por todas as províncias. Ele tinha fama, mas a fama dele não era dele, do homem, é a fama que Deus colocava e honrava a vida dele. Pois ele ia se tornando mais e mais poderoso. Não era que ele ia fazendo, como é que fala? Academia para ficar forte, não, gente. Ele ia se tornando forte, poderoso, grandioso na presença do rei. Em nome de Jesus. Ele ia. Amém, Ana Paula. Eu vou tirar foto. Escondidinha, mas assim, né? Não vou poder postar, né? Vamos ver. Mas eu vou tirar foto, sim. Mas vocês precisam entender. Vocês precisam entender quem é o seu pai. Quem é o rei que faz você grande. Quem é o rei que te honra? Hoje a palavra para você. Eu nem vou concluir esse capítulo, porque isso daqui é tão importante a gente entender que nós não somos pequenas, né? Porque às vezes a gente tem uma noção, nossa, diante desse Deus tão grande, a gente é só um grãozinho. Mas deixa eu falar para vocês, Ele valoriza cada detalhe. Porque Ele escolheu cada fio da nossa sobrancelha, Ele escolheu cada jeitinho nosso, o tom da nossa voz, a cor da nossa pele, o jeitinho do nosso cabelo. Ele escolheu tudo. Se Ele não desse valor, Ele mandaria os anjos dele fazer você, falar assim, anjos, eu vou te dar poder, você vai lá e cria a humanidade. Ele criou cada uma de nós, Ele desenhou a nossa digital. Gente, eu acho isso aqui tão lindo, de saber que não existe outra, Natália é só a Natália mesmo, né? Nem se eu tivesse gêmea não ia ser igual, porque Deus foi lá e desenhou. Ele falou assim, olha o tanto que nosso Deus é criativo, né? Desenhar quantos bilhões de digitais e até hoje não ter duas iguais. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é muito grande. E diante dessa grandeza, Ele não poderia dar uma honra pequena para as nossas vidas. Por isso que eu falo, não pare de orar. Deus sabe quantas noites eu tenho chorado, clamado, os joelhos dobrados na presença do Senhor. Esses dias eu passei, acho que as maiores lutas da minha vida, eu compartilhei um pouco, uma hora eu vou compartilhar, vocês vão entender. Foram as maiores lutas que eu falava assim, Deus, eu não consigo mais. Eu não tô dando conta mais. Mas aí Deus fala assim, peraí, vem cá. Não é você, sou eu. E aí Deus honrando a gente de maneira extraordinária. É assim que você tem que crer, de se dobrar e falar assim, rei, eu não consigo mais, eu não tenho forças. E Ele vai lá e te renova. Aí aqui fala assim que a gente viu lá que Mordecai, ele saiu com vestes reais do palácio. Ele saiu de lá, né? Acreditando que ele era um escolhido, porque Deus honrou ele de maneira... Deus tirou as vestes de luto, de dor, de cinzas e colocou vestes reais para que ele pudesse cumprir a missão, o chamado. Entendeu? Vocês entenderam? Deus hoje está trocando as nossas vestes, nos honrando. Aqui fala assim, ó, que ele ia se tornando mais e mais poderoso, a fama dele se espalhava. Queridas, a sua fama vai chegar aos 4 cantos como uma mulher que teme ao Senhor. Eu declaro que a sua fama vai ser assim, olha, essa mulher tem a família bendita do Senhor sobre a face dessa terra. A sua fama vai ser assim, não mexe com aquela mulher não, não mexe com essa família não, não mexe com a família dessas mulheres aí não mexe com essas amigas rainhas de oração não, porque o Deus delas é muito poderoso. E se a gente mexer, nós vamos morrer, porque aqui fala assim no 5, feriram pois os judeus a todos os seus inimigos. O inimigo vai correr de você, porque ele sabe que se ele mexer com você, ele vai sair ferido. A golpes de espadas com matança e destruição fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Deus vai te dar autoridade, poder, domínio sobre os seus inimigos para vocês fazerem o que bem quiseram. Olha aqui o versículo 5. E os judeus fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. O que você quer fazer com seus inimigos?
Deus hoje está te dando poder e autoridade para você fazer o que você bem quiser. Ele está colocando nas suas mãos para que haja livramento e socorro. Queridas, veja bem, não é vingança não, né? Vingança, você vai orar, se você tiver com sentimento de vingança, ora, entrega para Deus, porque é Deus que vai te recompensar. Mas quando você teme ao Senhor, você está alinhada. Deus coloca os seus inimigos nas suas mãos para você decidir. Os inimigos aqui, os judeus falaram assim, a gente quer fazer com eles o que eles estão fazendo conosco. Deus deu poder e autoridade. E aí continua falando, né, que naquela cidade mataram e destruíram 500 homens. Depois chegaram em outra cidade, né, mataram, né, os 10 filhos de Amã, aliás, na mesma cidade, os 10 filhos de Amã, o inimigo dos judeus, mas não tocaram nos despojos. Depois vai continuar a história, vai ver que matou 75 mil homens. Aí, para vocês verem como os judeus eram perseguidos, né, amanhã eu vou entrar nisso, pra gente finalizar. Mas a gente tem que entender que quem deu poder e autoridade para vencer sobre os inimigos foi o próprio Deus, foi o rei. Aqui o rei eu vou traduzir para o Senhor. Que você possa tomar posse hoje dessa palavra e entender que quem vai te dar autoridade, domínio, governo, propriedade para eliminar os seus inimigos é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Não tema, o lugar de honra já está sendo providenciado, a sua fama já está sendo espalhada. As pessoas vão temer, não a Natália, né? Não você, mas temer o Deus que você serve. E aí o inimigo vai retirar e falar, não, ali eu não mexo mais não, o negócio ali é forte, eu não consigo. E é isso que vai acontecer, sobre a sua casa, as suas finanças, a sua saúde, a sua família, o seu casamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que os seus inimigos vão correr de você, porque a fama vai estar, Deus já está espalhando a sua fama como filha do Senhor, como rainha predileta, escolhida, preferida dele. E aí os inimigos vão bater em retirada, nem vão olhar para trás, vão esquecer o seu nome, vão esquecer, porque eles vão falar assim, nossa, eu preciso esquecer para não ter o perigo de ir lá importunar de novo. Amém? Você crê? Então toma posse aí. Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor hoje nos lembrou de quem nós somos. O Senhor hoje nos lembrou da nossa posição no Senhor. O Senhor hoje está nos levantando com poder, autoridade, com fama, Senhor, de filha amada do Senhor, protegida, escolhida, especial. Ó Pai, que nós possamos viver esses dias e agora esses 3 últimos dias de propósito, que possamos estar cada vez mais fortalecidas no Senhor, firmadas no Senhor. Nós entendemos hoje, Senhor, que a missão que o Senhor tem para as nossas vidas, o propósito. Então se cumpra, que esse propósito se cumpra 100% em nossas vidas e através das nossas vidas. Eu creio que o Senhor nos levantou, nos chamou, nos ajuntou nesse grupo para esse tempo, porque nós precisamos interceder, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, pelas nossas vidas e pela nossa nação. Obrigada pelo privilégio e oportunidade que temos de interceder pelas nossas nações, pela nossa nação, pelas nações. Obrigada pelo privilégio de sermos as intercessoras, sermos pontos de luz, pontos estratégicos de luz, espalhados, Senhor, pelo Brasil e pelo mundo, em favor da nossa nação, porque nós sabemos que o Brasil é celeiro do mundo, o Brasil tem bênçãos para serem liberadas para o mundo. E nós sabemos que nós vamos, ó Deus, o teu nome vai ser honrado e glorificado nesse lugar para esse tempo. E é por isso que fomos chamadas. Não nos deixe desistir, que os nossos joelhos, ó Deus, estejam sempre dobrados diante do Senhor, e que a tua glória resplandeça sobre a nossa vida hoje e sempre, e que o Senhor nos fortaleça para esse tempo, para a glória do Senhor, para que não seja o nosso nome, não seja a fama, mas seja o nome de Jesus sobre a nossa vida, que seja a fama, a honra, a glória e o poder, e aonde estivermos levaremos o seu nome, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridas? Que Deus abençoe vocês. Eu vou mandar lá no WhatsApp o áudio que eu recebi
né? Vou mandar lá para vocês ouvirem. Já estejam em oração nesses dias por essa reunião do dia 11, para que caia por terra em nome de Jesus toda armadilha, que o inimigo seja enforcado na própria forca, e ore pro dia 9, né? Para essa reunião do dia 9 que nós estaremos lá, para a honra e glória do Senhor, né? Já dá até um frio na barriga, mas Deus é conosco. E eu sei que vocês vão estar lá comigo. Eu sei que vocês vão estar comigo naquele momento que vai ser talvez o mais importante da minha vida até hoje, né? Deus tem proporcionado momentos extraordinários e importantes para minha vida, para a Escola de Princesas. E é muito bom saber que eu tenho as amigas rainhas de oração, que eu vou falar de vocês, claro, tem que falar, né? Faz parte do currículo da Natália. Então vocês vão estar lá comigo, né? Aliançadas em oração e de coração. Amém? Que Deus abençoe vocês, eu amo vocês. Amanhã a gente conclui aí esse capítulo e vamos à reta final, os 3 últimos dias. O melhor vinho está por vir. Amém? Deus abençoe. Isso mesmo. Na segunda, todo mundo às 14 horas, vamos orar, né? A gente vai estar juntas em oração. Amém? Beijo, eu amo vocês. Eu vou agora lá pro grupo pra gente conversar. Beijos. Amo vocês.